No programa de hoje você vai ver microcefalia. O assunto foi tema de reunião pública na Câmara. Jurandir Liberal marca a passagem do Dia do Engenheiro. E o engenheiro civil Ornil José Fernandes é o mais novo cidadão do Recife. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá! O TV Câmara do Recife Online de hoje começa com uma notícia preocupante. Recife continua sendo a cidade com o maior número de casos de microcefalia registrados no país. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, subiu de 119 para 152 o número de suspeitas de má formação só na capital pernambucana. Um crescimento de quase 30% desde o final do mês de novembro. Os números preocupantes motivaram a realização de uma reunião pública na Câmara para falar sobre o Aedes aegypti e a microcefalia. A iniciativa foi dos vereadores Aimé Carvalho e Eurico Freire, que por motivos de saúde não pôde participar do encontro. No plenário da Casa, estiveram reunidos representantes da Secretaria Municipal e Estadual de Saúde, pesquisadores, médicos, enfermeiros e diversos profissionais da área, além de sindicatos e representantes da sociedade civil. Os governos de Pernambuco e do Recife decretaram estado de emergência por causa das doenças transmitidas pelo mosquito. Esse mosquito, Aedes aegypti, está causando graves problemas, uma verdadeira epidemia em nossa cidade. E nós não poderíamos ficar de fora. Como vereadora, eu tenho que estar na linha de frente também para esclarecer, para incentivar a população a fugir, não é? E a lutar contra essa epidemia. O Estado faz a sua parte, mas a batalha tem que ser mútua. Nós temos que trabalhar também isso na nossa casa, no espaço onde convivemos, porque está se agravando, as estatísticas estão aumentando e precisamos fazer alguma coisa com urgência. Então, esta reunião pública, nós temos falado em plenária, estamos trabalhando nas comunidades e vamos abraçar essa ideia para que isso possa ser exterminado da nossa cidade. Professor da Universidade Federal de Pernambuco, o médico Carlos Brito apresentou slides com números e informações sobre o mosquito. Ele é o vetor que transmite vírus de doenças como a dengue, a chikungunya e a zika, responsável pela microcefalia. Num dos hospitais que teve o maior número de casos materno-infantil, que havia um número de microcefalias muito maior do que os anos anteriores. Isso por si só justificava uma notificação de um surto de aumento desses casos de microcefalia. Mas o que chamava atenção naquela ocasião era que cerca de 70% dessas mães elas tinham uma doença clínica no primeiro trimestre da gravidez que era compatível com Zika. Quando conversamos com essas mães, esse primeiro grupo de mães no início, a gente percebia que ela tinha as manchas da pele que não era característica de dengue, nem de chikungunya, mas compatível com Zika. Um outro fato que chamava atenção era o número de casos num curto espaço de tempo, atingindo diferentes municípios, e quando entramos em contato com um colega de Natal, Kleber Luz, que passou a fazer uma busca ativa, também identificou o número de casos, então atingia também outros estados. Isso não era uma coisa habitual pelas infecções que devem ser pesquisadas sempre, citomegalovírus, outros vírus, rubéola, que habitualmente não dá sob a forma de surto, nem atingiria municípios e estados diferentes. Esse tipo de transmissão, que a gente chama de dispersão, parecia realmente estar relacionado ao mosquito. Uma transmissão por mosquito, e aí a gente lembrou das arboviroses, que são as doenças transmitidas por mosquito. Como sabíamos pela literatura que não podia ser dengue nem chikungunya, o Zika passou a ser uma hipótese, mas todas as outras foram investigadas, medicamentos, exposições ambientais, uso de droga, desnutrição, e naquele momento, ainda que na primeira semana, nenhum desses fatores parecia ter sido identificado, inclusive os testes sorológicos para outras infecções também eram negativos. Então essa passava a ser uma principal hipótese de que o Zika pudesse transmitir por essas características que citei, mas todas as outras continuaram a fazer parte da investigação. Foi criado um protocolo na Secretaria de Saúde do Estado para um grupo de especialistas de investigação desse surto, levantando todas essas hipóteses, até que, depois de alertar a comunidade científica, começou a se pesquisar o Zika nessas mães. E na Paraíba, uma médica, a doutora Adriana, identificou a presença do vírus no líquido que recobre a placenta, que é o líquido amniótico, numa mãe que estava com a criança com microcefalia. E aí fechava-se um ciclo, demonstrando, portanto, que o Zika poderia levar à microcefalia e que, diante da suspeita que a grande parte daqueles casos
casos eram decorrentes de uma transmissão por mosquito, era de microcefalia. Um pouco antes, o Ministério, antes mesmo dessa confirmação, já tinha o Ministério da Saúde determinado uma situação de emergência em saúde pública nacional, para que se fosse feito todos os esforços na tentativa de aumentar a velocidade dessa investigação. Isso no período de 20 dias foi decretado isso foi extremamente importante porque acelerou toda essa investigação e todo o processo necessário para essa investigação confirmado. E no dia 28, crianças recém-nascidas com microcefalia que faleceram, foi identificado também o vírus no sangue, no tecido dessas crianças, então aí já estava fechado, o que para muitos o fator anterior já era suficiente e esse ficou realmente reconhecido para toda a comunidade nacional e internacional que a Zika era responsável por essa microcefalia. De acordo com os números apresentados pelo médico, Pernambuco é o estado com o maior número de notificações da microcefalia. São até agora 646 casos da doença. Ele participou da elaboração do Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia no Brasil e sugeriu uma rede de apoio emergencial às gestantes e aos pacientes já diagnosticados com a patologia. Toda a estrutura está sendo preparada no sentido de dar o suporte, de avaliação de neurologista, de fisioterapia, de fono, mas me lembrava que esses pacientes eles precisam às vezes numa mesma semana de uma consulta com o fisioterapeuta, com o fono, com o neurologista, com o pediatra e obviamente essa população, nossa população é carente, a dificuldade às vezes da compra até mesmo do analgésico ou do medicamento, então preocupava de como a gente dá suporte a essas mães para que ela possa ter acesso à questão da acessibilidade. Então, por exemplo, ao repelente, que é uma recomendação nas gestantes. Então, minha sugestão é que quando essas mães tiverem de posse do seu resultado de exame, que outros colegas têm sugerido isso, confirmado o diagnóstico, ela ter acesso distribuído no serviço público do repelente, porque o custo é alto de um repelente, né? O custo de um repelente varia de R$20 a R$50, então isso é inviável para uma população carente hoje, que tem dificuldade de acesso. Então, oferecer o repelente durante todo o período da gravidez dessas gestantes e me preocupo também com o deslocamento para essas diferentes consultas. Eu vi que há legislações específicas que podem gerar o benefício, um recurso financeiro para aqueles menores de 14 anos onde há uma comprovada incapacidade. Então, que seja feito, até porque para essas crianças, mas com a maior celeridade, não espere todo o processo burocrático necessário, porque os estudos têm mostrado que quanto mais estímulos essas crianças tiverem na sua fase precoce, melhor será o desenvolvimento dessa criança. Então a gente não pode esperar esse benefício alguns meses, alguns anos para que seja feito esse benefício. Então que se crie, eu não entendo, mas um projeto de lei, alguma coisa que acelere o benefício oferecido a essas mães e obviamente a essas crianças para que elas possam ter esse recurso financeiro, para que permita o deslocamento para essas diferentes consultas e precisa dar suporte a elas em outras necessidades que vão surgir, até porque essas mães, diante da necessidade, elas vão ter limitações também de realizar suas atividades de trabalho, do deslocamento de casa, porque elas vão ter que ter mais tempo em casa para dar assistência a essas crianças. Então a gente precisa pensar no entorno, a gente precisa pensar na logística, né, de tudo isso que está sendo oferecido e é elogiável o que está sendo montado, mas a gente tem que pensar também nas coisas periféricas que são tão importantes quanto a assistência que está sendo dada a essas gestantes. Chefe do Serviço de Neurologia do Hospital da Restauração, a médica Maria Lúcia Brito falou sobre os procedimentos que têm sido feitos em pacientes suspeitos da microcefalia. Lembrou a epidemia da dengue de 2002, quando foram registrados vários casos de complicações neurológicas. E disse que agora, com o surto do Zika vírus, em apenas 6 meses, os números de complicações quadruplicaram. A microcefalia ela tem diversas etiologias e diante de uma negatividade na investigação para outras condições e nesse cenário de uma arbovirose emergente no país, é que você realmente coloca o foco na possibilidade de ter o vírus como o agente causal dessa microcefalia. É importante que as pessoas entendam o que é para que possa desenvolver as ações do combate ao mosquito, ao vetor e minimize essa situação que realmente é uma situação que não é simples, mas também não é para apavorar a população. É preciso que a gente eduque, mostre o que é necessário, mostre se há realmente essa relação com todos os casos que estão sendo descritos ou se foi um acréscimo dentro de uma situação que já é pré-existente, mas que a gente sabe, sem dúvida, que houve um aumento no número de casos. O Zika vírus pode provocar também complicações como a encefalite, a meningite, a síndrome de Guillain-Barré, entre outras. Mas a microcefalia tem sido a mais registrada.
Normalmente diagnosticada no começo da vida, ela é resultado do cérebro não crescer o suficiente durante a gestação ou após o nascimento. Crianças com microcefalia apresentam problemas de desenvolvimento. As limitações, elas dependem muito da gravidade de como essa microcefalia acontece na criança. Se ela é uma microcefalia onde o cérebro não tem um desenvolvimento adequado, se tem um desenvolvimento que pode deixar sequelas, ou se a criança vai ter limitações, mas não com sequelas graves. Isso só o desenvolvimento da criança que vai mostrar como é que isso vai acontecer. É lógico que, diante de uma situação assim, você tem que colocar essa criança num programa de reabilitação para que possa explorar ou maximizar o que ele tem de cérebro residual, ou mesmo que ele não tenha uma atrofia cerebral muito grande, que ele possa utilizar as reservas dele num bom desenvolvimento. Aquelas crianças que são mais graves, sem dúvidas, elas vão ter muito mais dificuldades, elas podem ser crianças dependentes para o resto da vida. Então é preciso que a gente situe na evolução como é que essas crianças vão ser classificadas. Segundo a pesquisadora e vice-diretora de ensino do Centro de Pesquisa Ageu Magalhães, o Zika vírus é complexo e se adapta rapidamente aos ambientes. O primeiro caso de contaminação por ele foi em 2007. Que somente a partir de 2007 é que começou a apresentar epidemias em região urbana, né? Antes de 2007, pouquíssimos casos tinham sido registrados. E depois de 2007, quando teve a primeira epidemia na Micronésia, naquela região do Pacífico, então, a partir dali, houve uma segunda epidemia na Polinésia Francesa e depois no Brasil, né? Então foram as grandes epidemias e daqui do Brasil dispersou por praticamente toda a América. Então a gente já tem na Colômbia, Equador, Peru, enfim, vários países. Então, na verdade, é um vírus que ele está se adaptando, né, à população humana e a gente conhece pouquíssimo. Então, a microcefalia é possivelmente uma das causas, né, uma das consequências da infecção por Zika em gestante, mas a gente não sabe se existem ainda outras possibilidades, né, de doenças por conta da infecção. Então, a gente está começando a investigar. A gente precisa começar a entender como é esse processo de transmissão no ambiente urbano, né, que é uma espécie diferente do ambiente silvestre, e tudo isso está começando a ser investigado agora. Então, as respostas elas vão vir com os resultados dessas pesquisas. Constância Aires lembrou também que as pesquisas sobre o Zika estão no começo e que ainda vai demorar para se ter mais informações do vírus e uma possível vacina. Com relação à Zika, tudo está começando agora, né? Então, mesmo a própria resposta imune da população humana está sendo investigada. Se existe a proteção, se uma vez que você pegou Zika, você já está protegido. Então, nada disso ainda se sabe. Então, eu posso garantir que tem uma equipe enorme de pesquisadores trabalhando nisso dia e noite para tentar o mais rápido possível. Mas vacina não é uma coisa que surge da noite para o dia, né? Você tem várias etapas, tem a fase de teste em primatas, depois a fase de teste na população humana, então isso demora. Então eu acho que a gente tem que apostar num diagnóstico seguro, né, no combate ao mosquito e esperar que muito em breve a gente tenha uma vacina para a Zika. Representante da Secretaria de Saúde do Recife, a técnica em vigilância epidemiológica, Denise Oliveira, destacou as ações do município e a força-tarefa para combater o mosquito Aedes. É o vetor, aquele que transmite as 3 enfermidades, as 3 doenças que atualmente a gente está vivendo em Recife. A gente já convivia com a dengue, agora a gente convive mais com Zika e agora também a gente tem o chikungunya. Então a gente tem um número de doenças que a gente está convivendo e que o transmissor é o Aedes aegypti. Então ele é o nosso foco, é ele que a gente tem que combater. A partir do momento que você tem um agente de saúde ambiental entrando na casa, demonstrando onde estão os riscos, mostrando às pessoas que as pessoas precisam eliminar, precisam fechar a sua caixa d'água, precisam limpar a calha onde há o escoamento das águas de chuva, precisam ver
a geladeira, porque às vezes você tem a bandeja que acumula água, ou você precisa ver também o que acumula água até nos bebedouros que existem. Você precisa ver todo o local que possa ser produtivo para você ter criatório de mosquito, ou seja, até uma tampa de garrafa de refrigerante, ele pode se procriar ali, pode colocar os seus ovos. Então a gente tem que eliminar esses potenciais criadores e tem que começar a ser a partir da nossa casa, do nosso local, da nossa moradia. Durante a reunião pública, várias pessoas puderam participar e fazer perguntas aos convidados. E todos fizeram um apelo para que a população não repasse informações de origem duvidosa que prejudicam mais do que ajudam. Os boatos são completamente inoportunos. O que a gente menos precisa no momento são boatos. Tem levando a pânico e a temor na população. E são boatos sem nenhuma evidência científica. E além de, na verdade, levar o temor, algumas vezes prejudicam a saúde da população, como tentar relacionar com vacina, que não há evidência científica nenhuma. As pessoas deixarem de tomar vacina é um risco para a população. A amamentação é segura, já tem evidência suficiente que a gente não deve estimular, e há algumas colocações nesse sentido. Isso é extremamente prejudicial, tentar desestimular a amamentação, e outros tantos boatos que têm surgido na mídia por pessoas sem qualificação técnico-científica. Eu acho que um mês de investigação, que foi o prazo, um pouco mais de um mês, de toda essa investigação que aconteceu no Brasil, a declaração de emergência de saúde pública, antes mesmo da confirmação da associação com Zika, tem mostrado claramente que os governantes, as autoridades, em todas as esferas, têm dado demonstração, primeiro, de capacidade técnica de realizar a investigação e de transparência na tudo que tem realizado até decretar uma emergência de saúde pública, que tem uma importância nunca vista na história do Brasil. Então, as autoridades têm dado demonstração clara, e os técnicos, de que merecem confiança, e que toda informação que seja vinculada às redes sociais, eles esperem os registros oficiais das autoridades, que já têm demonstrado prova que isso é suficiente. E exerça o seu direito de cidadão, ou seja, alguém que posta numa mídia informação que não é oficial, que não vem a partir dos técnicos, que peça que essa pessoa retire essa informação, que não repasse essa informação, e peça até, se for necessário, ela insistindo, que ela saia do grupo e você tire ele lá do grupo do WhatsApp ou das redes sociais. Essas reuniões são extremamente importantes, porque você tem um contato mais próximo com a sociedade civil, você tem aqui instituições, representações aqui, sindicais, institucionais, outros órgãos, que eles podem ter, é um momento de diálogo, é um momento em que pode ser de esclarecimento, pode ser para se apropriar de informações, é um momento que você pode ter uma troca de ideias e também colaborações. Então, esse momento aqui na Câmara é muito importante, tanto para a sociedade como também para nós que somos órgão público. Há 15 anos, o vereador Jurandir Liberal comemora na Câmara o Dia do Engenheiro. A solene para marcar a data foi realizada na última sexta-feira, no plenário da Casa. Há 15 anos, desde o primeiro mandato como parlamentar, sempre no Dia do Engenheiro, o vereador Jurandir Liberal repete a homenagem à categoria profissional da qual faz parte, em reunião solene no plenário da Câmara. O profissional que é dedicado a construir o melhor caminho para o desenvolvimento da nossa cidade. Há poucos instantes nós estávamos ali numa reunião discutindo sobre o tema de mobilidade e, sobretudo, uma pesquisa de origem e destino com Maurício Pina, Jordão, Cezinha, vários companheiros, onde é uma temática da própria engenharia. E, na realidade, são profissionais que dedicam a sua vida a buscar soluções e suprir as diferentes necessidades em vários momentos históricos, reconstruindo rotas, tornar a realidade os mais diversos sonhos da humanidade. O decreto federal que regulamentou a profissão de engenheiro é de 1933. O vereador engenheiro Jurandir Liberal lembrou a criação do sindicato em 1935 e a importância dele na luta pela redemocratização. A importância desse sindicato para a constituição de todos os movimentos profissionais liberais, alguns sindicatos de algumas categorias e todo o movimento da sociedade. Quero destacar que a campanha das diretas foi puxada também pelo Sindicato dos Engenheiros e pelas federações, pelo Clube de Engenharia. Algumas coisas foi que conseguiu,
pelo menos foi um dos grandes articuladores. Então, eu queria exatamente destacar que 80 anos, desses 80, pelo menos 1980 para 2015, são 35 anos. 35 anos que tem esse grupo, de um certo modo, com algumas variações, mas que acompanhando essa luta, organizando, e agora está exatamente esse mesmo grupo mantendo um trabalho contra o golpe que está sendo anunciado contra a presidente Dilma, contra a democracia. Não é contra... Tem companheiros até que podem até não gostar da Dilma, mas que não aceita mais um golpe nesse país. A luta pelas diretas foi uma luta muito forte, foi um trabalho muito grande, mas a gente precisa defender a democracia, que ela é tão incipiente e demorou poucos períodos de democracia nesse país. Portanto, o sindicato é referência nessa luta. A reunião solene foi conduzida pelo presidente da Câmara, vereador Vicente André Gomes. Fizeram parte da mesa o presidente do Clube de Engenharia de Pernambuco, Alexandre Santos, o presidente da Mútua, Augusto Nogueira, o presidente do CREA, Evandro Avelar, e o presidente do Sindicato dos Engenheiros, Fernando Freitas, que recebeu do vereador Jurandir Liberal uma placa comemorativa. Fernando Freitas falou sobre as conquistas do sindicato, que completou 80 anos e é um dos mais antigos do país. Pautando lutas, desde a fundação com o combate ao emprego de estrangeiros que ocupavam as nossas vagas dos brasileiros, a regulamentação da profissão, o salário mínimo da categoria, ainda hoje a Lei 4950A, que nós continuamos lutando por ela, porque é uma lei vigente, embora alguns não queiram atender, mas temos ganho batalha na justiça, quase temos jurisprudência sobre ela. O SENGE mostrou sempre o compromisso em defesa da valorização profissional. O sindicato também esteve presente em todas as grandes lutas democráticas da nação, como as diretas já, entendeu? E contra qualquer tipo de golpe. Fomos a base de criação de várias entidades e tivemos uma participação fundamental na construção de nossa Federação Nacional, a FICENGE, hoje com 11 sindicatos em 11 estados. Aliás, com 12, teve mais um agora. Tudo isso é motivo de muito orgulho para todos que fazem e fizeram parte dessa história de luta. Hoje presenciamos uma nova fase política e possuímos nossos desafios. Em 50, conseguimos ter a primeira sócia do sindicato, a engenheira civil Maria Eugênia de Moraes. Porém, 65 anos depois, a inserção das mulheres no movimento sindicalista da categoria ainda aparece como desafio. Nessa gestão, criamos a diretoria da mulher do SENGE, hoje representada pela nobre colega Heloísa, aqui presente. A que eu peço uma salva de palmas, porque a luta é muito grande. A luta é muito grande para a inserção da mulher. Mas vamos vencer mais essa batalha. A implantação do SENGE Jovem também, outra luta nossa, dará uma nova dinâmica ao nosso sindicato, contribuindo com a renovação dos quadros e uma certeza de continuidade na construção de nossa história. Foram muitos que contribuíram de forma direta e indireta para o enriquecimento do SENGE. E é com orgulho e satisfação que repasso essa homenagem a todos que ajudaram e ajudam a construir nossa entidade. Essa homenagem é dedicada a todos que dedicaram e dedicam parte do seu tempo para fortalecer nosso sindicato e nossa luta. Estou nessa casa há 26 anos. É o 6º mandato meu. Com 6 anos. Nós tivemos um mandato aqui de 6 anos. Há 15 anos que eu vejo essa homenagem ao Clube de Engenharia, aos engenheiros. E todas as vezes promovido por Jurandir Liberal. Jurandir foi presidente desta casa, brilhou na presidência, teve um papel fundamental na democracia, no exercício democrático, teve um papel importante nas lutas sociais e tem até hoje. Às vezes, politicamente, nos colocamos de forma distante, mas o princípio é o mesmo, a luta pelo povo. Conviver com pessoas dessa ordem
nos dá um prazer grande, porque a gente analisa as pessoas profundamente dentro do seu conteúdo de cidadania. Eu tenho muito orgulho de presidir esta sessão e dizer, Jurandir, a você, mais uma vez, 15ª vez, você faz gol de placa na Câmara Municipal do Recife com esse requerimento. É muito orgulhoso para nós sentirmos a necessidade de dizer isso que eu estou dizendo aos engenheiros de Recife, de Pernambuco e, por que não dizer, do Brasil. O engenheiro civil Ornil José Fernandes, natural de Niterói, no Rio de Janeiro, é o mais novo cidadão do Recife. A entrega do título foi feita pelo vereador Marcos de Bria. Diante de um plenário repleto de amigos e parentes, o engenheiro civil Ornil José Fernandes recebeu a cidadania recifense. Uma honraria concedida pela Câmara Municipal a pessoas que nascem em outra cidade, mas que adotam Recife como uma terra destinada a morar e a viver. A vereadora Vera Lopes é esposa do homenageado e acompanhou a reunião solene com muita atenção. O autor da concessão do título foi o vereador Marcos de Bria. Ele ressaltou que o engenheiro civil trazia a capital de Pernambuco no coração, embora tivesse nascido em Niterói, no Rio de Janeiro. Recifense de coração, Fernando nasceu na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, em 1961. Em 78, concluiu o curso técnico em estrutura naval. Em 1979, ingressou na Escola de Especialista da Aeronáutica em São Paulo. Em 1981, lhe era conferido o título de especialista em aviões turbo. Em 83, especializou-se em aeronave a jato na Base Aérea de Brasília. Em 94, foi para o Grupo Especial de Inspeção de Voo no Rio de Janeiro. Em 85, após se especializar em segurança de voo, foi designado pelo então ministro da Aeronáutica, Otávio Júlio Moreira Lima, para inspecionar equipamentos de auxílio à navegação ao porto de Assunção, no Paraguai. Fernandes, como é conhecido, buscou conhecimento, somou experiência, contribuiu com a nação desde os seus primeiros passos na vida profissional. Em 1989, ainda não satisfeito, ingressou na Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco, onde formou-se engenheiro civil. Cidadão, livre de bom costume, listo aqui, perante os meus pares e convidado presente, os motivos que me levaram a pedir a esta casa o reconhecimento de cidadão recifense para esta figura, que ainda, nos dias atuais, contribui interrompidamente com a cidade do Recife. Fernandes é casado com a doutora Vera Lopes desde 1993, com quem tem 2 filhos, o advogado Fernando Henrique e Amanda Lúcia. Entre 89 e 95, foi designado pelo então ministro da Aeronáutica para participar da comissão de implantação do Cidata 3, o Sistema de Controle e Defesa Aéreo do nosso país. Contribuiu de forma significativa com a segurança dos espaços aéreos do Recife e regiões. Em 1998, pertenceu à Força Aérea Brasileira e, após essa data, ingressou através de concurso público na Polícia Federal, onde ainda hoje desempenha suas funções como agente federal. Destaco nesse momento os relevantes serviços prestados nesta operação de segurança da Copa do Mundo de Futebol que ocorreu o ano passado. Na sua vida política, Fernandes estruturou e dinamizou o diretório do PPS no Recife, no qual foi presidente em 2011. Por todos esses serviços e outros que não citei aqui, esta casa confere
a este cidadão o título que é justo por esse engenheiro civil que hoje está aqui presente e é homenageado por todos nós. Preserva os valores democráticos da liberdade e igualdade, sendo fraterno em todos os seus passos. Agora, Fernandes, você é de fato e de direito cidadão recifense. O Recife lhe confere, lhe recebe de braços abertos como merecedor deste título. Este momento ficará gravado para sempre em sua memória, por saber o valor que o título de cidadão do Recife tem. A Veneza brasileira lhe confere e lhe acolhe e lhe parabeniza. Que Deus abençoe você, toda a sua família e todos aqui presentes. Em seguida, foi a vez do novo cidadão do Recife, Ornil José Fernandes, agradecer o título que lhe foi conferido. Fico muito grato pelas referências elogiosas do autor da proposição desse título. Achei que ele exagerou um pouquinho nos elogios. Eu não mereço tanto. Hoje é um dia muito especial para mim. É com muita alegria que venho a esta casa receber o título de cidadão do Recife, pois ser considerado cidadão recifense é algo que muito me honra e me enche de orgulho, mas, acima de tudo, me emociona. Além de relatar a emoção e o orgulho de adotar o Recife no coração, ele lembrou de fatos marcantes vividos na cidade. É impossível não admirar a história da capital de Pernambuco. Cenário de tantas revoluções, lutas e glórias importantes, não só para o estado de Pernambuco, mas para todo o Brasil. A cidade do Recife me recebeu de braços abertos. A Veneza brasileira, como bem citou o ilustre vereador Marco de Bria, a Veneza brasileira, como é conhecida a capital pernambucana, em termos de cultura, representa mais do que uma cidade, é uma nação. José Mariano, que dá nome a esta casa, foi uma das principais vozes a gritar pelo fim das páginas mais vergonhosas de nossa história, a escravidão. O Carnaval, um dos maiores e melhores de nosso país, com a riqueza dos frevos, maracatus, caboclinhos, e não poderia deixar de mencionar o Galo da Madrugada, o maior bloco carnavalesco do mundo. É preciso destacar também sua gastronomia. Quem chega aqui nesta cidade é seduzido pelos sabores da culinária recifense. Foi nesta cidade que consegui meu diploma de engenheiro civil pela Universidade de Pernambuco. Gostaria de expressar mais uma vez a minha satisfação em receber esse título de cidadão do Recife, com uma acolhida oficial desta cidade. Nunca imaginaria, quando cheguei no Recife há 27 anos atrás, que estaria aqui hoje recebendo esta importante homenagem. Obrigado à Casa José Mariano pela generosidade a mim concedida, e o meu abraço maior vai para o vereador Marco de Bria, grande amigo, e que exerce seu mandato como instrumento de transformação social. Obrigado à minha família por fazer desta terra o meu lar. A todos aqui presentes, meus amigos e mais novos conterrâneos, parte da minha história nessa cidade, e que fizeram de mim o mais novo cidadão recifense, o meu muito obrigado. A solenidade foi presidida pelo vereador Vicente André Gomes. Eu me orgulho de tê-lo como vereador e amigo. Não é para todo mundo essa convivência, e eu tenho ela. Queria registrar aqui também algo diferente. Assisti o coral
que, numa junção de vozes, fez a sintonia do prazer, do ouvido. Ouvir um coral que toca nos sentimentos nossos. E, para minha surpresa, quando esse coral começou a cantar, e com a sintonia da beleza musical, eu olho para cima e vejo a mãe de Marcos de Bria, Dona Neta. Tudo funciona perfeito. Tudo funcionou como uma pérola na tarde de hoje. Fernandes, seu discurso foi perfeito. Quando você saiu de lá, que eu lhe abracei, eu disse que o Recife ganhava um estadista da Voz. Porque você fez um belo discurso. Um discurso simples, com a conexão do campeonato do discurso. Você foi campeão na tribuna. E esse local é difícil. Não é algo fácil para que a gente possa materializar o pensamento da Voz. Receba da Casa José Mariano, da presidência desse poder, um agradecimento em nome do Recife, em nome dessa cidade cortada pelo Bibiribe e pelo Capibaribe. Nós, recifenses, temos a honra de tê-lo como irmão do Recife. E o coral Cantar é Viver, do Sesc, deu o tom certo da música e de mais beleza para o evento. A Comissão de Legislação e Justiça convocou mais uma reunião extraordinária para discutir projetos do Executivo em tramitação na Casa. Acompanhe. O vice-presidente da Comissão de Legislação e Justiça da Câmara, vereador Romerinho Jatobá, o membro efetivo da comissão, Carlos Gueiros, além do líder do governo na Câmara, Gilberto Alves, e do vereador Jurandir Liberal, receberam na sala das comissões da Câmara diretores e assessores da Prefeitura para analisar em detalhes, um a um, projetos de lei de autoria do chefe do Poder Executivo enviados à Câmara para votação ainda este ano. O primeiro deles trata do fornecimento de informações para o planejamento da política de mobilidade urbana do Recife, sob a responsabilidade do Instituto Pelope da Silveira. A pesquisa de origem e destino, ela está já no ar, através do site pesquisademobilidade.recife.pe.gov.br, e ela se destina a entender como é que as pessoas se locomovem, principalmente pelos motivos trabalho e educação. Então, onde que as pessoas moram, onde que as pessoas trabalham ou estudam, como que elas fazem esse deslocamento, o modo de transporte, no horário, enfim, para poder tentar entender todos os deslocamentos da cidade. A partir disso, então, tem esse projeto de lei que é para tornar obrigatória essa informação? O que é que acontece? A pesquisa ela está disponível para qualquer cidadão ele participar. O projeto de lei ele torna obrigatório que os polos geradores de viagem, por exemplo, escolas, faculdades, conjuntos de salas comerciais, empresariais, shopping centers, call centers, grandes empregadores, que eles realizem a pesquisa. Então, eles são obrigados a realizar a pesquisa, mas o cidadão, o funcionário, ele tem a opção de responder ou não. Ele está, na verdade, exigindo que os polos geradores assumam a sua responsabilidade, pelo impacto que eles geram na mobilidade, a cumprir esse papel. O projeto foi analisado pelos vereadores, que sugeriram modificações no texto original. Nós fizemos nossa contribuição também, a Casa modificou o texto, que obrigava o pesquisado a fornecer informações, e a gente alterou, fazendo que seja de forma voluntária, tirando a parte da obrigação. Outro projeto de lei discutido é o que estabelece novas regras para o licenciamento urbanístico. A proposta é digitalizar todo o processo de licenciamento para qualquer tipo de empreendimento e que o cidadão possa acompanhar o processo pela internet. É um salto, especialmente em relação à transparência que todo o processo administrativo precisa ter. Hoje, você tem um processo em papel, onde qualquer cidadão
apesar de poder ir à regional e consultar qualquer um desses processos, a partir do licenciamento digital, isso vai estar online, em tempo real. Eu dou entrada no meu processo e você, como cidadão que tiver interesse no que está sendo instalado naquela determinada área da cidade, você vai ter esse conhecimento. Isso é absolutamente fantástico. Não são só as partes envolvidas, qualquer cidadão? Qualquer cidadão, qualquer pessoa envolvida com a cidade vai ter acesso ao conteúdo desse processo. Então, um exemplo interessante que sempre se dá. Eu moro num lugar e estou vendo que alguma coisa está se instalando ali junto da minha casa. Então, eu coloco o endereço dentro desse sítio, na web, e vou saber o que está sendo instalado ali do lado. Isso é uma forma do cidadão ajudar a prefeitura, ajudar a cidade a fiscalizar. Isso é perfeito. Uma forma de modernizar a gestão, licenciando todos os processos agora de licenciamento, fazendo de forma digital. Então, um projeto importante para a cidade do Recife, mas que a gente também debateu e acrescentou. A Câmara deixou sua contribuição no projeto. Também foi discutido o projeto de lei que cria o Plano Municipal de Saneamento Básico. Esse plano é primordial para a cidade do Recife. Recife há muito tempo vem sem uma estrutura de saneamento e a gente entende, como todos têm esse conhecimento, que o saneamento básico é fundamental para a saúde pública. Então esse plano vem atender uma necessidade de muitos anos do nosso município e da população, trazendo uma questão de distribuição da água de forma mais controlada, o esgotamento sanitário precisa ser revisto, então o plano aborda todas essas questões de forma sistemática para que possa dar um serviço que a população merece. Ele estipula metas? Estabelece algumas metas no sentido de aprimoramento mais e mais. De coleta de esgoto e tratamento, por exemplo? Também de coleta de esgoto, tratamento. 100%, tem previsão? O ideal e a nossa busca sempre é 100%, para atingir todas a população de Recife, tanto as mais carentes como todos os outros bairros que já têm uma estrutura mais ou menos montada. Seria em quantos anos isso? A nossa previsão o plano é para 20 anos, mas cada 4 anos faremos uma reavaliação e todo ano esse plano é colocado e rediscutido. A Secretaria apresentou os seus pontos, a gente posicionou nossos questionamentos. Ficou de ter uma nova reunião na semana que vem para que a gente possa aprovar um plano muito importante para a cidade do Recife. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!